Donald Trump mandou um recado sobre as eleições do Brasil e eu vou te contar o que vai acontecer a partir de agora. Então pega a pipoca, segue o Rony, que você vai entender uma coisa bem interessante nesse vídeo. Logo após a direita na Colômbia vencer e o mapa da América Latina ficar quase todo que azul menos o Brasil, Trump compartilha um artigo que aponta a eleição do Brasil como o próximo teste de seu governo. Provavelmente você assistiu meu último vídeo, aquele que eu relembrei algumas previsões que eu fiz em agosto do ano passado. Resumidamente, a gente explicou que sim, Trump iria prender o Maduro assim como aconteceu e também o combate ao narcotráfico que financiava muitas eleições da América Latina e, é claro, do Foro de São Paulo. Então aqui outra cartada de mestre que o Trump deu foi o fim da USAID. A USAID é essa que também era uma das grandes responsáveis por governos americanos ligados aos democratas financiar campanhas na América Latina e assim por diante. Bom, depois que isso tudo foi por terra, os governos de esquerda foram perdendo eleições após eleições na América Latina. A questão é que o Lula, ele já percebeu tudo isso. Ele tá tentando botar uma estratégia em prática que eu acho que pouca gente entendeu. E alguns podem chamar até de teoria da conspiração, mas bem, aquele vídeo anterior eu gravei em agosto do ano passado e tudo aconteceu e aqui vai um novo alerta. Vocês perceberam que o Flávio tá tentando barrar a tarifa dos Estados Unidos e diz que medida só está beneficiando Lula, certo? Enquanto a imprensa brasileira tenta vender essa questão das tarifas como se fosse culpa do Flávio ou dos Bolsonaros, a gente vê o Lula agindo de uma forma completamente diferente. Ele critica os Estados Unidos, ele fala bobagem atrás de bobagem, independente de onde ele esteja. Ele culpou os Estados Unidos por armar os grupos terroristas, quer dizer, as vítimas da sociedade, como o PCC e Comando Vermelho aqui no Brasil. Todos os dias ele estica cada vez mais as cordas com Donald Trump para manter essas tarifas. Tanto que agora vai ter, uma consulta pública onde o Flávio vai lá para pedir para não tarifar mais o Brasil. Só que o Lula não deve nem sequer participar da audiência sobre o tarifaço nos Estados Unidos. Vocês perguntam por quê? Por que o Lula faria isso? Por que ele quer manter as tarifas? É só por uma narrativa política? História já responde essa pergunta. Cuba, 1962, sofreu embargos dos Estados Unidos que também começaram com tarifas e depois foram embargados. Obviamente, em Cuba foi um motivo da Guerra Fria, uma treta que os Estados Unidos à época tinha com a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Expliquei bastante sobre isso no meu último vídeo. Ocorre que esses embargos dos Estados Unidos destruíram Cuba economicamente, mas só não destruiu uma coisa: o regime de poder que está lá até hoje. Sim, a gente está falando de quase 70 anos que Cuba está sobre o mesmo regime e sobre os mesmos embargos. O mesmo aconteceu com a Venezuela. Eles sofreram os embargos, destruiu o país economicamente, mas o regime permaneceu até a prisão de Maduro e agora a vice está tocando lá. Os Estados Unidos está vendo o que vai fazer porque só resolveu esse problema com Donald Trump agora no início do ano, como eu já tinha adiantado para vocês. O que esses dois casos na América Latina têm em comum com o Brasil? Primeiro ponto, a asfixia financeira e o embargo de um país estrangeiro causa em boa parte da população que infelizmente não entende a complexidade disso, aquele sentimento de soberania, de união contra um inimigo em comum. E esses ditadores, essa galera que quer se manter no poder, usa isso como uma forma de ter o controle do Estado e se manter no poder mesmo com a miséria do povo. Outro detalhe é que quanto mais o povo é miserável e pobre e embargado, por assim dizer, mais governos de esquerda tendem a ter mais poder. Ou seja, a estratégia do Lula é básica. Não é somente ter tarifas, mas conseguir dali a pouco até embargos dos Estados Unidos, asfixiar a nossa economia, transformar nós em algo nesse sentido, ou nesse sentido, mas garantir o poder. Por isso que passa dia, vem notícia, vem reunião e o Lula nunca quer resolver a questão dos embargos com os Estados Unidos. Pelo simples fato de que ele sempre se beneficia com isso num plano de poder futuro. Enquanto isso, boa parte da imprensa brasileira, dos analistas políticos de Araque do Brasil, continua insistindo que os tais dos embargos eles têm a ver com Flávio Bolsonaro, com Bolsonaro, com alguma coisa do tipo, inclusive para fortalecer a narrativa do Lula, para manter o poder. O povo precisa ser embargado, jogar a culpa num inimigo em comum que algumas pessoas caem nesse assunto. Ele vai fazer o mesmo que Cuba fez, que a Venezuela fez, e esses ditadores se mantiveram no poder por décadas, mesmo embargados e na miséria. A notícia é a seguinte: Trump está de olho no Brasil e já tem noção total de tudo o que está acontecendo aqui. Sem financiamento da USAID e com o enfraquecimento do Foro de São Paulo, eu tenho certeza que o Lula vai ter muita dificuldade durante o pleito desse ano. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal. Se você gosta dessas análises e tá pagando para ver o que eu tô falando aqui, segue e acompanha tudo o que tá acontecendo no Brasil, na política e na geopolítica. Tamo junto.